Então, no vídeo 23, nós vamos dar uns exemplos de como usar a função de Green na abordagem de Sturm-Liouville. Então, um desses exemplos, vamos dar 3 exemplos. Um desses exemplos é a corda distendida, que é um exercício do Budkov. Então, dando uma revisada aqui, funções de Green, a forma de Sturm-Liouville é essa, quando você está na forma do Sturm-Liouville, né? Então, aí a solução fica dessa forma, né? Y1 e Y2 são soluções da homogênea, que é quando você bota o F igual a 0 aqui. O P é esse P que está aqui. E o W é o Wronskiano das duas funções, Y1 e Y2. Os detalhes estão no vídeo anterior, 22. Então, passo 1. Primeiro tem que achar a solução da homogênea, claro, né? Para colocar aqui. Passo 2. Aí ela deve satisfazer as condições de contorno. Então, você vai botar o que tiver do lado menor é o Y1, o que tiver do lado maior usa a condição do Y2. Aí depois vai usar o G menor e o G maior, que obtém por Sturm-Liouville, que são esses dois aqui. Então eles dois já estão inclusos aí a continuidade e a descontinuidade da função, no ponto x igual a xi. E depois substitui na integral, aí vai dar essa forma aqui. Integral isso aqui, substituindo fica isso aqui, certo? Então essa é a teoria, vamos ver na prática como é que se faz. Então, começando com a corda distendida. Você tem uma corda, não é a corda vibrando, não, a corda está distendida. Você aplica uma força no ponto nela, né? Então, a corda de comprimento L, aí a equação da força é assim, o duas linhas, U é o deslocamento dela na vertical, F é a força por comprimento e T é a tensão na corda. De forma que você vê a dimensão aqui, U é metro, né? Derivada segunda é por metro quadrado. Então, metro por metro quadrado dá 1 por metro. Aqui é força por metro e a tensão é força. Então, a dimensão é tudo de 1 por metro. Então, vou representar esse F sobre T como esse Fzinho minúsculo. E Fzinho minúsculo tem dimensão de 1 por metro. Não vamos usar isso não, só por curiosidade. E está sujeito às condições de contorno. U no ponto 0 é 0, ele não se mexe aqui, está fixo. E U no ponto L aqui na outra extremidade também é fixo, é 0. Então, o primeiro passo é achar a solução da homogênea, onde tem o F, você bota 0, o duas linhas é 0. Então, a função que é derivada da segunda dá 0 é qualquer equação linear, né? Função linear, ax mais b. Deriva duas vezes dá 0. Então, bota o 1 com as duas constantes de integração e o 2 com as constantes diferentes. Tem que botar diferente uma da outra, né? Aí depois você usa as condições de contorno. No ponto 0, aqui, ó, aqui vai ser o U1 e aqui o 2. Então, no ponto 0, usa o U1. Então, o 1 no ponto 0 tem que ser 0, substitui aqui. Se fizer x igual a 0, 1 é b, então b é 0. Então, o 1 é simplesmente a vezes x, né? É uma reta que passa na origem. E o 2, no L, no ponto L deve ser 0, né? Então, substitui e fica a L mais b. Então, o b é menos a L, aí substitui na equação, fica dessa forma, certo? Quando x for igual a L, dá 0. Então, é uma reta também que corta o 0 no ponto x igual a L. Então, achadas as duas condições de contorno, tem o 1 e o 2. Então, agora vamos usar as relações da função de Green por Sturm-Liouville, que equivale a já usar a continuidade e a descontinuidade. Então, essas duas aqui. Para isso, eu tenho que achar o P, escrevendo a equação na forma de Sturm-Liouville, essa aqui, fica assim, comparando esta com essa, então P é 1, né? Porque o P é 1, aqui o P', a derivada é 0, então não tem o U', esse termo aqui não tem, certo? Então o P é 1, que é 0. E o W é o Wronskiano em xi. Então vai ser, o Wronskiano é a função, uma função vezes a derivada da outra, menos a outra vezes a derivada da primeira. Então, substituindo o U, isso tudo é tomado do ponto x igual a xi. Aqui a letra grega xi. Então, o A de xi vezes a derivada da 2. A derivada da 2 com relação a x é A. Menos A2, que é A de xi menos L, né, no ponto xi, vezes a derivada da 1, que é A.
Aí esses que estão em vermelho aqui cancelam um ao outro, né? A que si, azão, azinho que si. Cancela, então sobra só menos com menos fica mais positivo. Então Wronskiano dá isso aqui que é constante. Então substituindo o G menor, o Y1 é AX, o Y2 em que si é azão de que si menos L, dividido o P é 1 e o Wronskiano é azão, Azinho é L. Então cancela Azinho, azão, cancela aqui e fica assim, tá vendo? Independente das constantes arbitrárias. E para o G maior, a mesma coisa. Y2 é AX menos L, o 1 é o 1 de que si, né? Aqui de que si é A de que si, e o denominador é o mesmo dos dois. Então cancela, dá isso aqui. Aí o passo seguinte, você substitui na integral. Integral do G, F. Aí tem que botar o F, né? A força externa. Então, de 0 até X, bota o G maior. Não pode errar, né? Porque aqui o X é maior do que si, tá vendo? O que si aqui varia de 0 até X. Então, o que si é menor do que o X. Então, esse daqui vai o G maior. Então, a integral em que si, esse daqui fica do lado de fora. Não precisa botar dentro. E a outra parte de X até L, então aqui eu uso G menor, né? Porque aqui o X é maior do que si. Ou é menor do que si. O que si aqui está variando, o que si varia de X até L. Então é diferente dessa interpretação aqui. O que si varia de X até L. O que si está indo daqui para cá. Então o X é o menor valor do que si. Então X é menor do que si, então usa essa aqui. Então o X é constante, né? Porque eu estou integrando aqui si e aqui fica dentro. Aí para conferir que realmente isso daqui é a solução dessa equação, vou derivar. Aí para derivar isso daqui, tem que derivar a integral, né? Então eu já usei isso antes, já fiz antes, tem a demonstração no blog. Mas fica fácil de memorizar a derivada da integral, você pensar assim, a derivada da integral menos a integral da derivada é o B' no ponto B menos o A' no ponto A. Então aqui é uma forma sucinta, né? Isso daqui fica fácil de gravar, vocês decoram facilmente essa relação. E ela quer dizer o quê? D de I é a derivada da integral, I de D é a integral da derivada. B' de B quer dizer B' vezes o integrando tomado no ponto B. E a linha de A é o menos a linha vezes o integrando tomado no ponto A. Então aqui tem o x do lado de fora para a derivada, então derivando aqui, primeiro da derivada aqui é 1 sobre L, vezes a integral toda, e essa função aqui, ou o de cá, a derivada do x, né, vezes a integral toda, é isso daqui. Aqui é a derivada do x. E agora a integral x sobre L menos 1 vezes a derivada da integral. Aí, né, é o B' que é 1 vezes o f tomado no ponto B, que é x. Então fica x vezes f de x. E o de cá agora vai ficar menos, né, porque o L, o B é constante, então o B' dá zero. Então esse termo não tem. E o A, que é o limite inferior da integral, é o x. Então a linha é 1, então fica menos. Aí o integrando tomado no ponto A, que é x. Então, fica esse x daqui é o de x de cá, e aqui x sobre L menos 1 f de x, certo? Mas aí você vê que esse termo daqui e esse daqui são iguais, eles se cancelam. Então o y' é só esses dois. Aí eu quero conferir o y duas linhas. Então derivo mais uma vez. Aí aqui vai ficar o b que é x, o a é constante. Então vai ficar o x f de x sobre L. E aqui o menos, né? O limite inferior agora que é variável. Então x sobre L menos 1 f de x. Aí você vendo aqui, esse termo cancela esse, então menos com menos dá mais, dá f de x, então confirmou que para qualquer função integrável f, né, de x, integrável, né, pode ser até meio descontínuo, mas contanto que se consiga integrar, então isso aqui é a solução do problema. E até a solução geral, você nem sei saber qual é a força externa que está sendo aplicada. Então é isso aí. E se ela não for do tipo do Sturm-Liouville, como é que a gente faz para achar a função de Green? Então, por exemplo, vamos ver o oscilador harmônico forçado e amortecido que a gente já viu há uns 2 vídeos atrás, dessa forma. Então aqui, a forma de Sturm é dessa forma aqui. Então ficaria assim, né? Então aqui tem o P e aqui o P ponto. Aqui não, o P é 1 e a derivada do P é 0. Então isso daqui não está nessa forma. Aí nesse caso você multiplica por um H de T, multiplica a equação toda, ela fica dessa forma.
Aí você diz que o H aqui é o P e que 2 lambda H é o P ponto. Então, se o P é o H, isso daqui é o H ponto, o P é o H, então H ponto. Aí você resolve essa equação e acha qual é o H que faz com que essa equação fique na forma de Sturm-Liouville. Então, o P é o H, então, se a derivada dá 2 lambda vezes ela mesma, então é exponencial, né? Exponencial 2 lambda t. Você derivando aqui com relação a t, cai 2 lambda, fica 2 lambda vezes ele mesmo, que é isso aqui. Certo? Então, achou o P. Aí, para achar a solução da homogênea, né, botando zero aqui, é só essas soluções aqui, com lambda sendo isso. E as condições de contorno, aqui nesse exemplo aqui específico, tem um problema, porque esse problema aqui, ele foi colocado com a posição inicial sendo zero e a velocidade inicial sendo zero. Então, aí a função, o x1 fica sendo zero, e aí não dá para você resolver por esse processo, você tem que usar a forma primeira mesmo, porque quando for achar o g, vai dar o x1 aqui é zero, e o Wronskiano também é zero, né? Porque o Wronskiano de uma função que é zero, dá zero. Então fica a indeterminação, não dá para resolver, né? Mas aí isso aqui não dá para resolver por causa da função ser zero, né? A função inicial ser zero, x1 ser zero. Então, normalmente você acha, né, o P aqui, você consegue transformar a equação, qualquer equação assim se transforma numa equação do tipo de Sturm-Liouville, multiplicando por uma função e resolvendo isso aqui. Então vamos ver agora um exemplo que dá para resolver. Isso aqui é do Riley, está na página 570. É um exemplo bem matemáticozinho. A equação é essa, com essas condições iniciais. Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que achar o P, né? Botando na forma de Sturm-Liouville, que é assim. Então o P aqui é 1, certo? Aí a derivada P' é zero, você vê que é zero, não tem o Y' aqui, então tá certo, o P é 1 simplesmente. Aí primeiro acha a solução da homogênea. Aqui sendo zero, então y2' é menos y sobre 4. Então quando você deriva duas vezes a função, dá menos a função, é tipo seno e cosseno, certo? Aí aqui é x sobre 2, porque você deriva uma vez cai meio, deriva outra vez cai meio, então fica 1/4. Então fica menos 1/4 da própria função. E aí a outra solução é a mesma coisa, só que você muda o nome das constantes de integração. Azinho, Bzinho, vira Azão, Bzão. Aí o passo 2, você substitui as condições de contorno. Então o y1 no zero tem que ser zero. Então no zero, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então y1 no zero é zero, então azinho é zero, e o y1 é simplesmente o seno, né? Que aí é zero, ele vai ser zero. E o y2 em π deve ser zero. Então cosseno de π sobre 2 é zero, seno de π sobre 2 é 1. Então isso dá b, b é zero, então y2 é isso aqui, certo? Agora o passo 3 é achar a função de Green pelo processo de Sturm-Liouville. Então tem que achar o Wronskiano. O P já achei que é 1. Então o Wronskiano é uma função vezes a derivada menos a derivada vezes a função. Então, substituindo aqui, y1 é o b aqui, ó, b sendo de x sobre 2. Então o y, tudo aqui tomado em xi. Então onde tem x eu boto xi. A derivada do y2 cai o meio, né? Derivada de cosseno é menos seno de xi sobre 2, fica assim. Menos o y2 é a cosseno de xi sobre 2 e a derivada do y1. Então cai meio, derivada do seno é cosseno. Esse menos daqui vem do menos de cá, os dois ficam com menos. Então aqui você tem seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Os coeficientes são iguais, então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então é isso aqui. Então o Wronskiano é constante. Aí pronto, achando o Wronskiano, agora eu acho as funções de Green. A menor vai ser o y1 de x, que é o b seno de x sobre 2, vezes o y2 de xi, então onde tem x aqui eu boto xi, dividido pelo p, que é 1, e o Wronskiano, que é menos ab sobre 2, aqui, menos ab sobre 2. Então simplifica, o a com b cancela, fica aqui. Então você vê que a função de Green não depende das constantes de integração. Agora o g maior, y2 é o a cosseno de x sobre 2, o y1 de xi, então fica b seno de xi sobre 2, dividido pelo Wronskiano, que é menos ab sobre 2. Então ficou assim, né? Fica só inverter xi pelo x.
E agora o passo 4 é integral. Integra aí, de A até B, o A até B, então é o zero e o π, né? São os pontos que foram dados. Então vai ser de 0 a π. Então, primeiro de 0 até x, né? Vai botar o G maior. O G maior. Porque o x aqui é maior do que o xi. Então o G maior, que é menos 2, seno de xi sobre 2, cosseno de x sobre 2, fica fora porque está integrando em xi. O f de xi é seno de 2x, só que é de xi, onde tem x, bota xi. E agora, a integral de x até π do G menor. Fica menos 2 seno de x sobre 2, cosseno de xi sobre 2 e o f de xi, que é seno de 2xi sobre 2, integra. Aí, para integrar esse produto de seno vezes seno, cosseno vezes seno, é bom usar uma relação trigonométrica, que é de coisa de colegial. É facinho, mas como é rápido, eu vou botar aqui. Cosseno de A mais B, todo mundo sabe, né? Coisa de colegial. Se trocar o B por menos B, aqui o cosseno é par, não muda, mas o seno é ímpar, muda o sinal. Então aqui eu quero achar o seno. Então se eu faço esse menos esse daqui cancela, né? Então seno A, seno B é o cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B sobre 2, né? Porque aqui vai somar, vai ficar 2 vezes. E para achar o seno cosseno, eu uso o seno de A mais B, seno A cosseno B, mais cosseno A seno B. Trocando o sinal do B aqui fica menos. Aí eu quero achar o cosseno vezes seno. Então aí eu somo, né? Tanto faz. Então somando um com o outro sobre 2. Fica esse aqui, né? Esse mais esse fica 2 vezes e boto 2 embaixo. Esse 2 cancela. Aí eu substituo na integral. Então o y vai ficar isso, menos 2 cosseno de x sobre 2. E aqui o seno é o cosseno da diferença. Como é o cosseno, tanto faz a diferença. Né? Aqui é 4 meio. Menos meio dá 3 meio. E menos o cosseno da soma. 4 meio mais meio, 5 meio. E aqui, menos 2 seno de x sobre 2. Cosseno seno é o seno. O seno da soma, 4 meio mais 1 dá 5 meio. Mais o seno da diferença, que é 3 meio. Aí pronto. Então essas integrais aqui são fáceis de fazer. Então aqui, integral de cosseno é seno, né? Que a derivada do seno é o cosseno. Se eu derivar aqui, cai 3 meio, né? Então eu tenho que botar 2 terços aqui, para que dê 1. Aqui é a mesma coisa. Cosseno integrando dá seno, aqui tem 5 meio, boto 2 quintos. Então isso no ponto x. Aí se eu fizer no ponto 0, eu estou no ponto 0, fica seno de 0 que é 0. Então não vai colaborar. Agora o de cá. O de cá, integral de seno é menos cosseno. Aí tem o 5 meio, boto 2 quintos. Aqui também menos cosseno, 3 meio, boto 2 terços. Tomado no ponto π, certo? Esse daqui vai dar 0, porque cosseno do número ímpar de π sobre 2 dá 0, né? Π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, cosseno dá 0. E agora a mesma coisa tomada no ponto x, agora com o sinal menos. Então menos com menos fica mais. Então vai ficar 5x sobre 2, aqui 3x sobre 2. Aqui zerou. Então o y de x é esse daqui mais esse aqui. Aí, como tem menos e menos, eu botei para fora e botei mais aqui dentro. Aí, para simplificar isso aqui, eu vou pegar os que tem coeficiente 2 terços. Esse aqui tem 2 terços, esse também tem 2 terços. E boto junto. Fica menos 2 terços. Cosseno de x sobre 2, seno de 3x sobre 2. E aqui menos 2 terços. Seno de x sobre 2, cosseno de 3x sobre 2. E agora os coeficientes 2 quintos, esse aqui menos 2 quintos, menos com menos mais. Aqui é o cosseno de x sobre 2, seno de 5x sobre 2, menos com menos mais. E aqui 2 quintos, seno de x sobre 2, cosseno de 5x sobre 2. Esse aqui. Certo? Então aí, cosseno A, seno B, seno A, cosseno B, isso aqui é a soma dos senos, né? Então 3 e 1, 4 por 2, 2, dá 2x. E aqui também, aqui é a diferença dos senos, né? Então, fica AB, então fica menos meio, fica este menos este, vai dar menos 4 meio, que é menos 2x, sendo de menos 2x fica mais, então fica mais, né? Porque seno é ímpar, sendo do negativo fica positivo.
Aí tirando aqui o mínimo, 5, 3, multiplica aqui por 5, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 2, 10, e aqui multiplica por 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, né, para ficar o mesmo denominador. Aí menos 10 mais 6 dá menos 4, 15. Então a solução desse problema é essa função aqui. Tá? Satisfaz essas duas condições, né? Quando x for zero, dá zero. Quando x for π, sendo de 2π, é zero também. Então satisfaz essa equação. Vamos verificar que satisfaz a equação aqui. Vou derivar duas vezes. Derivo seno duas vezes, dá menos seno, né? Fica positivo. E aí, quando eu derivo uma vez, cai o 2. Derivo outra vez, cai 2 de novo. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Fica aqui, 16. Aí substitui na equação, y2' é o 16, 15. Y sobre 4, o y é isso aqui, sobre 4, fica menos 1. 16 menos 1, 15, dá o seno 2x. Então bateu, certo? Então é isso aí. Essa parte de função de Green é facinha, porque tem um esquema muito bem estruturado, é só seguir as regrinhas tudo direitinho, então vocês aproveitem e aprendam facinho. Aí tem mais, tem o funções de Green também com expansão em série usando funções de Green, que a gente vai ver nos próximos vídeos. E depois tem funções de Green e usada não na não homogeneidade da equação, mas nas condições de contorno, em condições iniciais. Então é isso aí, não esqueça de reservar duas vezes na semana, um horário de 100 minutos para estudar tudo, pegar isso aqui, fazer todas essas contas, fazer, repetir tanto, até que você, sem olhar o vídeo, você já sabe fazer todas as contas aqui. Vamos aproveitar e aprender.